Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Ontem, no vídeo de previsões da semana, eu destaquei a importância do dia 23, quinta-feira agora, porque vai acontecer a lua cheia em Sagitário. E é importante nós olharmos para o signo de Sagitário, porque ele é regido por Júpiter, e nesse ano nós vamos ter uma mudança em que Júpiter vai entrar no signo de Gêmeos logo daqui a pouco, no final da semana. Então Júpiter ele está como protagonista. Eu expliquei para vocês que ele está protagonizando muitas das configurações astrológicas. Júpiter, regente de Sagitário, e o signo de Sagitário, eles têm muito a ver com as instituições religiosas, né? Sejam as instituições religiosas aqui do Ocidente, do Oriente, os paradigmas espirituais que regem a humanidade, as leis que são tidas como algo de caráter espiritual mesmo e que servem para coordenar a massa humana, né? E os seus líderes e as instituições que são criadas, os rituais que são criados em torno dessas regras, dessas doutrinas religiosas. Então, tudo está configurado no signo de Sagitário, regido por Júpiter. E como nós vamos ter uma lua cheia agora em Sagitário, no dia 23, isso nos dá um dos pontos de ativação desse signo, que são 4 momentos no ano, né, em que o signo fica ativado, quando acontecem lunações no signo. Então, por exemplo, nós tivemos uma lua minguante em Sagitário lá em março, né? Depois tivemos, agora vamos ter essa lua cheia que acontece também em Sagitário, dia 23. Vamos ter uma lua crescente em setembro e a lua nova lá em 1º de dezembro. A lua nova, vamos dizer assim, é o ponto de fechamento de um ciclo e ao mesmo tempo de ápice, né? Porque junta o Sol e a Lua, os dois luminares focados naquele signo. Então, o que nós vamos assistir agora, e preste muita atenção no que eu vou falar, porque aqui a gente fala de uma astrologia processual, né? Uma astrologia que insemina, né? Que ela planta uma semente, essa semente se desenvolve e existem configurações astrológicas futuras que vão ativar essa semente e aí vem os eventos. Esta lua cheia do dia 23, que acontece em Sagitário, ela inicia, veja bem, ela inicia um processo aí de mais ou menos 6 meses, de agora até a lua nova em Sagitário, lá no dia 1º de dezembro. Esse período compreendido de agora até lá vai ser marcado por mudanças significativas no campo religioso, da organização da vida religiosa, das instituições religiosas, seja aqui no mundo cristão, no mundo muçulmano, no mundo judeu e nas outras denominações religiosas que existem no planeta. Então a gente vai ver esse foco muito significativo. E até porque, e eu estou focando nisso, porque, bom, acontece todos os anos, né? Todos os anos nós temos essas lunações no signo de Sagitário, mas porque nesse ano isso é fundamental? Porque é o ano em que Júpiter entra em Gêmeos. Gêmeos é o signo de detrimento de Júpiter, tá? É o signo onde o Júpiter está mais distante do seu signo Sagitário, já que Gêmeos é o que está do lado oposto. E nessa situação de detrimento, né, o que acontece é que há o rei está longe de casa, ele está longe do castelo, ele está longe dos seus recursos. Então há necessidade de uma adaptabilidade muito grande, né? Então nessa questão de adaptação surge a palavra mudança. Por isso que será um período de muitas mudanças que nós vamos assistir, né? Muito provavelmente mudança no Vaticano, e isso vai focar especificamente, né? Semeia agora, nesse período de lua cheia em Sagitário, tem um foco bastante importante entre setembro e outubro. Esses meses, guardem bem, vão ser de grande importância no mundo religioso, setembro e outubro, tá? Porque em setembro nós temos a lua crescente em Sagitário, e depois o que acontece em outubro é que o Júpiter entra em movimento retrógrado.
né? No mesmo mês em que Plutão volta para o movimento direto, o que tem aí alguma questão também relativa a finalizações, a lutos, a perdas e tudo mais. Então, esse período de setembro e outubro vai estar marcado por essa energia que depois tem a sua finalização em dezembro, tá? Então, esse é o período que nós vamos viver, estamos entrando nesse período do dia 23, vai ser o foco desses próximos 6 meses, com um período bastante enfático, bastante significativo entre setembro e outubro, tá? Guardem bem esses meses que depois, quando chegar lá, nós vamos ter assunto para conversar sobre isso. Por hora, vamos dar uma olhada no mapa astrológico do momento dessa lua cheia em Sagitário e entender a configuração de forças envolvidas aí. Acompanhe aqui comigo. Eu levantei o mapa da lua cheia para o Brasil, né? Para o horário de Brasília. Ela acontece aqui no nosso horário quase 11 horas da manhã do dia 23, às 10 horas e 52 minutos, né? Então, Sol a 2 graus e 55 de Gêmeos e a Lua a 2 graus e 55 de Sagitário, em oposição, que é o que configura uma lua cheia, tá? Então, temos aqui essa lua cheia acontecendo. O que a gente vai observar aqui, né? O Sol vai dar, eu já expliquei isso para vocês no vídeo das previsões da semana, o Mercúrio muito debilitado por conta desse posicionamento de Netuno e Saturno, e um Netuno em conjunção com a estrela Chet, o que nos mostra aí que virão mais inundações, mais catástrofes nos próximos dias, tá, gente? Infelizmente, tá? Aliás, esse ano vai ser um ano que vai entrar para a história por conta das catástrofes aí da natureza, né? Então, infelizmente, viram mais coisas aí. A gente vai esperar e vai observar essas coisas acontecerem. E esse Netuno com o Chet, que é uma estrela extremamente maligna, né? E os que está ativando aqui, e o Saturno, né? Eles estão dando debilidade aqui para este Mercúrio. Só que agora o Sol entrando em Gêmeos, ele dá uma força, né? Porque o Sol é uma força de vitalidade, então ele carrega um pouco com mais força o Mercúrio, tá? A Lua, por sua vez, né, é regente de Câncer, que para nós aqui, somente válido para o Brasil, para quem está nesse fuso horário, ela vai reger a casa 12, casa de coisas ocultas, segredos, de coisas que precisam vir à tona para serem resolvidas. Então essa lua cheia vai trazer aí muitas questões ocultas, tá? O Brasil vai ter de novo uma onda de revelações, de situações. A casa 12 também rege prisões, tá? Rege todas aquelas locais, né, onde as pessoas são apartadas da sociedade, né? Então, asilos, sanatórios, os próprios presídios, qualquer lugar, creches, né? Qualquer lugar onde a pessoa fica apartada da sociedade. E tem a ver também com as clausuras, né? Tem a ver com as questões que acontecem em clausura. Então, no Brasil, a gente vai ter um pouco dessa energia. O que vale é que o Sol, que faz parte dessa oposição, ele é o regente do mapa, porque ela acontece com o Leão ascendendo. Então traz também à tona as lideranças. O Sol representa principalmente o presidente da República, né? E outras lideranças também e pessoas célebres, né? Pop stars, né? Pessoas no Brasil que tem brilho, né? Que tem carisma, que tem liderança, né? Dentre elas começa com o presidente e aquelas outras também que se destacam no Brasil por essa liderança. Então elas também vão estar aí em destaque nesse período, tá? Por conta dessa lua cheia. Agora, o que é o mais importante, e aí vale para o mundo inteiro, tá? Isso não vale só para o Brasil que eu vou falar aqui agora. É essa configuração que vocês estão vendo aqui, esse monte de linha azul. Eles formam aqui, né, um hexágono, certo? E dentro desse hexágono tem essa estrela de 6 pontas aqui, que a gente está meio com ranço desse símbolo, já que é o símbolo hoje de um país odioso, é o símbolo do sionismo, mas aqui na questão da astrologia, esse símbolo ele é muito mais antigo do que Israel, tá, gente? Muito mais antigo do que o rei Davi, do que Salomão, que se apropriaram desses símbolos para questões suas, né, de poder e tudo mais. Ele é um símbolo que representa a junção, né, do céu e da terra, né? As duas
as duas dimensões, ou as duas dimensões céu e terra se unindo num ponto, né? Então fala dessa conexão, dessa ligação céu-terra, né? Por isso tem muito a ver com a questão religiosa, esse símbolo também da estrela de Davi que vai estar se formando aqui por conta disso. Isso aqui vale para o mundo inteiro. São vários trígonos, que são aspectos positivos, e vários sextis. Então é um período de abertura positiva, apesar de ter a oposição, né? Que isso aqui é uma oposição, a oposição sempre é um aspecto negativo, né? Nós temos aqui uma situação de vários sextis, cada asteriscozinho desse aqui representa um sextil, tá, gente? Então você pode ver aqui, pelo menos cada um tem, você conta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sextis acontecendo aqui, e pelo menos aqui uns 6 a 8 trígonos acontecendo aqui, é que alguns estão encavalados aqui, tá? Então são muitos sextis, são muitos trígonos, né? E aí os trígonos representam aspectos bastante positivos de fluxo, de coisas que fluem, né? E, aliás, eu perdi, os trígonos, né? Os trígonos representam os aspectos que fluem, e os sextis representam as oportunidades que se abrem, né? Muitas delas de forma, às vezes, repentina na vida da gente. Então, tem um aspecto positivo muito grande nessa. E esse aspecto positivo pode estar relacionado a uma atualização necessária das instituições, não de todas, mas de algumas instituições religiosas, para poder se entrar numa vibração mais atinente ao momento que nós estamos vivendo, né? De avanço, precisa avançar, essas questões espirituais que estão muito presas ainda num passado. Mas é lógico que todo movimento de avanço também tem o contramovimento. Então a gente vai ver o movimento das trevas também mais exacerbado no campo aí da questão religiosa, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um campo extremamente trevoso, ignorante, fanático, aí que tem um projeto de tomada de poder no país, né? Então, essas situações todas vão ser o foco das discussões nesse período por conta dessa configuração que nós vamos ver dessa lua cheia em Sagitário. Então, lembrando que abre-se aí um período de mais ou menos 6 meses, né, que vai de agora até 1º de dezembro, quando vai ter a lua nova em Sagitário. Agora nós vamos ter a lua cheia em Sagitário. No meio do caminho tem uma lua crescente em Sagitário muito importante, que vai marcar o período setembro e outubro. Até porque Marte também nesse período vai estar passando por Câncer. E normalmente quando Marte passa por Câncer, nós temos mudanças na tribo humana, tá? Então, serão 6 meses de muitas mudanças e que vão também já colocar em ação as energias da recente conjunção que Júpiter fez com Urano, né? Por isso que eu falo que o protagonismo de Júpiter é muito grande nesse período, principalmente no segundo semestre do ano, né? Porque ele carrega a energia de Urano de coisa repentina, de coisa de quebra de paradigma, de movimentações extraordinárias, né? Então ele está carregado com essa energia porque ele acabou de fazer conjunção com o Urano, ele segue adiante, vai entrar no final de semana em Gêmeos, ele fica em detrimento, em Gêmeos ele vai ter que se organizar de uma forma totalmente diferente do que ele é acostumado, né? Ele vai ter que trabalhar o que não é o costumeiro, o que não é o familiar, né? Então surgem situações novas, situações desafiadoras aí, num momento em que nós estamos a lua cheia em Sagitário, depois a lua crescente em setembro e outubro, repito, setembro e outubro muito importante no campo religioso, e o mês de dezembro, né, onde esse processo fecha. E lógico que isso mexe também com não só com a vida do coletivo, mas do individual, principalmente se no seu mapa astrológico a lua cheia de agora do dia 23 e mais essas configurações de trígonos e sextis se encaixam e ativam pontos específicos e importantes do seu mapa. Então será um momento para você que vai ter essa ativação de coisas assim surpreendentes que vão acontecer, de portas que vão se abrir, oportunidades que você pode se encaminhar em direção a elas ou não, tem o seu livre-arbítrio de escolher isso daí tudo, né?
e algumas facilidades que virão para você nesse sentido, tá? Mas para aqueles que tiverem a graça de serem tocados no seu mapa astrológico por essas configurações, tá? Na maior parte das pessoas, se não tem aspecto, ela vai ser neutra, porque como são aspectos positivos, mesmo que eles entrem ali numa área negativa do teu mapa, não vai ativar essa área negativa, tá? E depois vocês vão ver como é que isso vai acontecer em setembro, outubro, depois em dezembro, porque isso mexe também com os indivíduos. O Júpiter é um planeta de mudança de mapa mental, tá? As situações que ele traz para a gente é de alargar o nosso horizonte mental. A gente começa a enxergar mais coisas, a entender o mundo de forma mais diversificada, a gente consegue absorver a complexidade das coisas. Por isso que eu falei para vocês, o Júpiter ele sofre ao passar por Gêmeos, porque Gêmeos é um signo de localidade. É bairrista, os Gêmeos. E o Júpiter ele é universalista, né? Então ele tem que pegar, o Júpiter tem que pegar uma visão universal e colocar isso numa linguagem muitas vezes concreta. Imagine o Júpiter sendo o Einstein, né? E vindo ter que dar aula em Gêmeos para uma quinta série de ciências, por exemplo, né? Então ele tem que mudar muito o seu discurso para trazer isso para uma coisa mais simples. Então, por isso que é detrimento para Júpiter isso, né? Ele fica numa situação em que ele não consegue falar a linguagem ampla, abstrata e filosófica dele. Ele tem que trazer isso para termos simples, para poder se comunicar, né? Esse é o desafio. Então, e como o Júpiter tem a ver com essa parte das religiões, é um momento em que elas vão ter que se reorganizar perante acontecimentos que virão aí nesses próximos 6 meses, tá? Então, aguardem porque vão ser muitas mudanças significativas. Pode ser que a gente entre no ano de 2025 com uma configuração de lideranças religiosas totalmente modificada por conta dessas situações todas que nós vamos viver com essas lunações de Sagitário no ano em que o Júpiter fica em detrimento e principalmente no período lá entre setembro e outubro, quando ele fica retrógrado, tá? Bom, tá aí o recado, a gente vai desdobrar mais esse assunto, a gente vai falar sobre Júpiter em Gêmeos, vou fazer um vídeo só para isso, para a gente explicar o que significa toda essa fase do detrimento de Júpiter, né? E como que isso vai afetar a nossa vida. A gente vai fazer um vídeo especificamente para explicar isso. Mas nesse aqui eu queria contextualizar esse período de mudanças religiosas que nós vamos ter de agora até dezembro, tá? Então se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.